E aí, nono ano, hoje nós vamos fazer uma revisão do que foi visto em parte do terceiro bimestre, tá? Então hoje a gente vai começar a falar sobre a população asiática, no qual dois países se destacam: a China, que é o país mais populoso do mundo, e também a Índia, que é o segundo país mais populoso. E a gente sabe que a Ásia tem uma densidade populacional muito grande, não só por causa desses dois países, mas existem outros países também que têm populações razoavelmente grandes, né? O continente ele se destaca por ainda boa parte da população morar em áreas rurais e depender da agricultura, tá? Então, a industrialização que a gente viu da China, do Japão, dos tigres asiáticos, eles acabam não contemplando toda a população do continente. Então, parte da população do continente ainda mora em áreas rurais, tá? E o continente ele é subdividido. Nós vimos que ele é subdividido em sub-regiões, né? Sudeste Asiático, vimos Oriente Médio, Leste Asiático, Ásia Central e Ásia Meridional, né? Cada um com as suas características, cada um com o seu desenvolvimento, com a sua industrialização. E aí nós vimos o Japão. Vimos que o Japão é um dos países mais industrializados, com uma qualidade de vida muito grande, né? Vimos os conflitos que o Japão e a China tiveram em determinado período, né? Que as pessoas mais velhas, né, até hoje têm uma espécie de rivalidade, de rixa, né? As pessoas mais antigas, né, da época. E o Japão é uma potência global que tem dificuldade com os recursos naturais, né, devido à extensão do país ser muito pequena, né? O Japão é um país que é um pouquinho maior do que o estado de São Paulo, então tem muitas dificuldades nesse sentido. E o Japão acabou expandindo o seu território para desenvolver os tigres asiáticos, que a gente vai ver mais ao fundo. Mas vamos falar um pouquinho da China, né, que é uma grande potência mundial hoje, que rivaliza com os Estados Unidos, que teve um processo de abertura econômica no final dos anos 70, mas sobretudo nos anos 80, e que foi se industrializando cada vez mais. Hoje é uma grande potência industrial, né, desde os aparelhos mais tecnológicos até os menos tecnológicos, né? Lembrando também que a indústria chinesa, né, ela está concentrada na parte do litoral do país, tá? Naquela área ali mais próxima ao Japão, naquela área mais próxima à Coreia. E na parte central e oeste da China, nós temos grandes áreas rurais em que é desenvolvida de uma maneira muito forte, muito intensa ali a agricultura, né? Principalmente de grãos, né? A China é uma grande potência agrícola também. Só que o que acontece? A China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, tem muito alimento, mas tem muita gente para poder comer, né? Para poder consumir esse alimento. E aí acaba que a China tem que importar alimentos, tá? Não é suficiente. E é importante também falar sobre a questão da poluição, né? Porque a China, junto com os Estados Unidos, são os dois países que mais poluem a atmosfera, né? Que mais jogam elementos poluentes na atmosfera, tá? Vamos falar também um pouquinho, relembrar sobre os tigres asiáticos, de como eles cresceram, né? Lá na década de 60, o Japão querendo expandir, né? Porque o território pequeno, o Japão querendo expandir sua indústria. Então ele começa a investir em outros países e as indústrias japonesas acabam indo para esses outros países, tá? Que países são esses, né? Principalmente Taiwan, Singapura e Coreia do Sul e Hong Kong. Esses são os 4 tigres asiáticos.
E, posteriormente, na década de 80, o Japão começa a investir também em outros países. A China também viu que deu certo lá atrás no tigres e começa a investir também nos novos tigres asiáticos, né? Que são outros países que são influenciados por esses dois países, China e Japão. Quais são os novos tigres? Tailândia, Malásia, Vietnã, Filipinas e Indonésia, tá? Então, esses países eles começam a receber indústrias, principalmente de Japão e China, e começam a ser desenvolvido nesse país uma série de produtos, né? Principalmente voltados para a exportação. Então, são países que eram pobres, né? Que eram a população não tem uma boa capacitação, é uma mão de obra mais barata, e esses países acabam recebendo esses investimentos, que faz com que o PIB desses países cresça bastante, tá? Então, é interessante para esses países que haja esse crescimento e, de certa forma, a população é meio que explorada, tá? Então, China e Japão viram nos seus vizinhos uma grande oportunidade de expandir os seus negócios. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai continuar a revisão. Continue fazendo os exercícios, né? Então, até a próxima.